Olá, meus amigos, boa noite para vocês. Conforme prometido, a gente vai seguir hoje com o nosso projeto de conversas com professores do projeto da pós-graduação do IMADEC. A pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, uma pós que tem duas ênfases: uma ênfase em proteção pessoal, outra ênfase em planejamento patrimonial. A ideia é a gente pensar num curso que a gente possa explorar assuntos que nem sempre a gente conversa na graduação. Assuntos que são, por vezes, complexos e tormentosos. São assuntos que trazem para a gente a necessidade de repensar conceitos e de perceber que muitas vezes existem pessoas invisíveis que a gente evita tratar no nosso contexto do dia a dia, no cotidiano. Acho que assim é o tema de hoje. A gente vai conversar hoje com o professor Gabriel Schumann sobre saúde mental, sobre internação forçada, sobre a possibilidade de meios ou mecanismos jurídicos de combater ou de lidar com pessoas que têm problema envolvendo drogas. Tá? O professor Gabriel é autor de uma bela obra, Internação Forçada, Saúde Mental e Drogas, editada pela editora Foco, uma publicação que é fruto da tese de doutorado dele. E a tese foi escolhida em 2019 como a tese vencedora do prêmio das teses da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, tá? Que já mostra a qualidade do trabalho. O meu amigo Schumann já está aqui conosco, eu estou chamando ele aqui para essa conversa. Enquanto o Gabriel vai entrando aqui na sala, Schumann é advogado em Curitiba, é professor da Universidade Positivo, tá? E gentilmente aceitou aqui dar um tempo da vida dele aqui para a gente bater um papo. Meu caro Gabriel, ainda não estou vendo sua imagem. Eu acho que você já está aqui, que eu estou ouvindo o som. Seja bem-vindo. Dá uma olhadinha agora, tá? Como você me disse, está aí estreando cenário novo. Bom ter a chance de conversar com você, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o meu convite, o convite de todo mundo que faz o IMADEC, tá? É uma grande satisfação para mim ter chance de conversar sobre um tema, e eu dizia antes de te chamar aqui para o papo, que a gente raramente pode discutir em profundidade durante a graduação. Isso é um tema difícil. Tem gente que prefere ignorar a existência dele, tá? Porque ele acaba combinando vários aspectos que hoje são... Acho que tem várias pandemias, e uma dessas endemias, outras pandemias, é justamente o problema que envolve drogas e que pode ter sido exacerbado em alguns ambientes familiares dentro do contexto do distanciamento que a gente está vivendo. Gabriel, num curso de pós-graduação que tem como foco proteção pessoal e planejamento patrimonial, as pessoas podem dizer assim, mas por que falar de saúde mental? Por que falar de drogas? Por que falar de internação forçada? Eu queria que esse fosse o mote da nossa conversa, mas antes, você podia explicar para o pessoal o que é que levou você a trabalhar sobre esse assunto, o que é que lhe despertou a atenção, por que você acha que esse tema merece a atenção de quem milita na área da proteção pessoal, sobretudo no campo das famílias. Boa noite, meu caro, seja bem-vindo. Boa noite, Marcos Serrado. Obrigado pela gentileza do convite. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo agora e depois, já que essas lives são lives, mas depois elas são, enfim, reproduzidas nos múltiplos canais. E quando a gente está com alguém famoso, que nem o Marcos Serrado, tudo isso facilita muito. Eu agradeço muito o convite e eu acho que esse é um tema muito legal, né? Eu sou um pouco suspeito, claro, né? Porque sempre quem pesquisa curte o tema, ou se não está fazendo alguma coisa errada na pesquisa. Mas o que me levou a pesquisar foi um caminho um pouco curioso, porque eu, quando fui fazer o doutorado na UERJ, eu tinha pensado muito em estudar sobre a capacidade das crianças e adolescentes. Esse foi um tema que sempre me encantou. Inclusive, a professora Mafalda, a gente comentava antes sobre ela, pesquisou sobre esse tema no Centro Biomédico em Coimbra. Eu fiz um curso em Coimbra numa época e tive contato com o trabalho dela. Só que no momento que eu estava quase protocolando o meu projeto, alguns amigos, e sempre os amigos que funcionam na pesquisa, me disseram, olha, teu projeto é interessante, mas ele não chama tanto atenção. Falta alguma coisa, falta assim, ele fala, tá meio sem sal. Eu falei, bom, eu posso estudar essa autonomia aí em alguma área, por exemplo, drogas. E aí, de repente, o tema surgiu, era a autonomia da criança e adolescente no campo das drogas, e eu comecei pesquisando essa autonomia a partir da internação, e aí a hora que eu comecei a ler, eu falei para a minha orientadora, olha, acho que o tema já me escolheu, né? Porque a gente sabe que não é a gente que escolhe o tema. E aí eu comecei a ler e falei, não, é isso que eu quero pesquisar, essa é a lacuna que eu sinto, e aí que eu quero estabelecer alguma reflexão, ou pelo menos levantar algumas dúvidas. Isso é interessante para as pessoas que estão assistindo a gente perceberem como
muitas vezes nós ficamos na dúvida sobre o que escolher, mas no processo da pesquisa as coisas vão ficando cada vez mais claras, né? Tem aquela hora da revelação durante a pesquisa. Mas você tem vários núcleos temáticos aqui. Você fala de saúde mental, você fala de drogas, você fala de internação. Vamos começar de algum ponto. Vamos começar de saúde mental. Eu acho que se tem um tema que nos últimos 15 anos vem merecendo atenção e que sofreu algumas alterações significativas, é o tema da saúde mental. A gente sai de um código que trata dos loucos de todos os gêneros para uma lei de inclusão, tá? Que tem ainda hoje uma discussão intensa em relação à capacidade. Gabriel, faz diferença se a droga é lícita, se a droga é ilícita para os fins da capacidade civil? Como é que você enxerga essa distinção? Ou para o pessoal que está assistindo a gente que não tem muita familiaridade com o tema, quando você fala de drogas aqui no seu trabalho, de que tipo de droga você está falando? Muito legal. Cumprimento aí todo mundo que eu estou vendo aí, gente do Rio de Janeiro, gente, enfim, de muita muitos gente estados, legal. do Paraná. Estou vendo aí das Alagoas, enfim, o pessoal todo comparecendo. Obrigado pela gentileza, os alunos, ex-alunos, companheiros. Eu vejo da seguinte maneira, e achei bacana, eu lembrei agora quando você fez essa pergunta, foi uma das perguntas que me fizeram na banca de ingresso do doutorado. Eu lembro até, foi o Anderson Schreiber que fez. Falei, qual é o teu conceito de drogas? Foi uma das primeiras perguntas que ele fez. E foi curioso, porque quando eu estava me preparando para a banca, eu conversei com uma professora, eu falei, eu preciso de ajuda para a banca. O que eu me preparo, né? Como é que você se prepara para uma banca? E ela disse, não tenho tempo, tenho 5 minutos. Falei, bom, e nesses 5 minutos, o que você me diz? Ela pegou o título, leu o título e falou, bom, internação, drogas, adulto, entenda o que é internação, o que é drogas, o que é adulto. E, então, assim que eu comecei. Então, essa tua pergunta é muito interessante. Na tese, eu não estabeleci diferenciação de drogas lícitas ou ilícitas para efeitos de internação, sobretudo porque não vejo nenhum motivo médico, científico e, inclusive, problematizei a própria classificação de drogas lícitas ou ilícitas, inclusive quanto ao critério mais lembrado, assim, popularmente, que é a nocividade. Então, teoricamente, o álcool tem um potencial maior de dano do que a maconha, não porque a quantidade da substância tem um efeito diferente, mas porque dificilmente alguém fuma 10, enfim, me falta o vocabulário aí, mas que o pessoal com certeza conhece, cigarros e maconha, enfim. E, em compensação, cervejas, lamentavelmente, as pessoas muitas vezes excedem com mais naturalidade. Então, não estou dizendo que uma droga é melhor ou pior, nem que as pessoas devam usar drogas, mas é curioso observar como socialmente a gente parte da imagem de que a droga lícita pode ser usada com mais liberdade, e isso é muito problemático. Então, o conceito de drogas é o mais amplo possível, inclusive porque nós podemos ter vícios de outras naturezas, né? Nós falamos também sobre isso, né? Nem todo vício é associado com droga e nem toda droga também automaticamente gera um vício. Então, essa problematização é bem, bem importante mesmo, Marcos. Obrigado pela pergunta. E fora do âmbito do direito, né, Gabriel? Que eu acho que isso é uma coisa interessante. Você está com um tema completamente transdisciplinar, que tem que dialogar com outros conhecimentos, independente da substância que você vai usar, se lícita, se ilícita, para fins recreativos, ou exagerando ou não. Eu acho que o resultado que a substância vai causar para você é esse que tem que ser levado em evidência. E o que às vezes me chama a atenção é que esse uso da droga, ou as consequências, não são medidas apenas no momento que está se fumando ou que está se aplicando. A gente tem que levar em consideração qual é a repercussão daquele comportamento no contexto, no restante da sua vida. E aí acho que é interessante fazer a diferença que você fez. Você chamou a atenção que começou a pesquisar, pensava em pesquisar em relação à criança e adolescência, e depois a gente passa para a questão dos adultos aqui. Então, o primeiro ponto é entorpecente, ok. A gente tem aí a discussão do que é entorpecente. E você coloca aqui muito bem que, independente do tipo da substância utilizada, vale levar em consideração as consequências disso. Mas todo mundo que usa droga deve ser considerado incapaz? Qual é a medida para você de incapacidade hoje em matéria de entorpecente? A lei veio e alterou vários dispositivos do artigo 3º do Código, mas em relação ao artigo 4º a gente teve poucas mudanças. Você acha que nesse aspecto a gente precisaria de uma revisão na legislação? Está satisfeito com a legislação atual? Como é que você vê essa classificação dos usuários hoje dentro do nosso sistema? Essa classificação, para mim, é muito, muito ultrapassada. É muito curioso, porque, como você pontuou, a legislação em incapacidade sofreu uma transformação grande, mas esse ponto se manteve. E aí,
é muito comum que as pessoas me digam, porque a pessoa começa a consumir drogas e daí ela não consegue decidir. E aí tem uma série de equívocos, na verdade, conceituais. O primeiro deles, e para talvez inverter a ordem da pergunta, mas estou direcionando aquilo que foi perguntado, o primeiro deles é o seguinte fator. A incapacidade em si me parece mal compreendida. Entender que incapacidade significa que a pessoa não consegue parar de usar drogas é esquecer o que significa incapacidade civil. Incapacidade civil, que talvez já seja um nome ruim que nós deveríamos começar a evitar. Eu já penso em usar um termo, por exemplo, incapacidade para atos negociais ou incapacidade patrimonial, talvez, porque é o conceito do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí a nossa incapacidade de linguística talvez auxilie certos institutos a alcançarem sentidos mais amplos do que deveriam ter. A verdade é que incapacidade, eu usei essa metáfora no trabalho, a incapacidade ela tem funcionado como se fosse um buraco negro. Eu gosto dessa imagem, o buraco negro suga tudo, até a própria luz, dizem os físicos. Enfim, eu não sou muito da física, para além de ter assistido Star Wars. Mas o fato é que a ideia da incapacidade como sendo qualquer não capacidade de decidir é muito, muito, muito equivocada. Por que isso é importante no contexto do uso de drogas? Vamos pensar que no limite a pessoa não consegue se autodeterminar quanto ao uso de drogas. Tá bom, então ela é incapaz para quê? Para decidir o uso de drogas. Na tese, eu procurei defender, em primeiro lugar, que a incapacidade, na verdade, é um gênero que comporta muitas espécies. Uma delas é a incapacidade patrimonial. E as nossas capacidades no direito são múltiplas. Eu tenho uma regra para direção no trânsito, enfim, que é bem peculiar, inclusive, não é uma idade como as pessoas imaginam, é inimputabilidade, é um critério criminal que se usa no Código de Trânsito. Eu tenho um critério para fumar, porque a lei diz só pode comprar a partir dos 18 anos, enfim, ou pelo menos para aquisição de drogas lícitas. Eu tenho um critério para votar, eu tenho um critério para ser eleito, eu tenho um critério para porte de arma. E o fato de alguém ser capaz não o torna ou não a torna capaz para tudo. Então, o magistrado e a magistrada estão fazendo concurso, passam em todas as etapas, passam no exame oral e aí vão fazer um teste para avaliar a capacidade também. Assim como os policiais fazem um teste, assim como nós no trânsito fazemos um psicotécnico, que é um outro teste, porque diz respeito a um outro conjunto de habilidades. Então, essa ideia do capaz como sendo um coringa, né, para a gente tentar falar uma linguagem aqui do Instagram, né, para ser uma ferramenta que a gente usa para tudo, né, não funciona. Né? E aí que a gente verifica que o usuário de drogas, para usar uma linguagem também compatível aqui com esse ambiente que a gente está, ele vai sempre para o paredão. Né? O usuário de drogas, ele sempre é colocado como aquele que não deve ter reconhecido a sua capacidade. Quando ele não tem capacidade, ele não tem capacidade de se decidir quanto ao uso ou quanto ao tratamento. E aí a gente pode decepcionar. E tudo isso é muito importante, primeiro para reconhecer que o usuário de drogas tem muitos direitos. E segundo, para até na hipótese de acontecer internação, lembrar que a pessoa não está anulada. Então ela tem direito à explicação, tem direito ao consentimento para alguns atos. Então você internou alguém à força. Vamos usar essa terminologia. Ou, enfim, voluntariamente, ou internou alguém contra a vontade. Bacana, a partir dali aquela pessoa não tem nenhuma oposição, ela tem que aceitar tudo, você pode pegar o sangue dela e examinar, você não precisa explicar o que é. Quer dizer, a gente parte de uma percepção, eu falo a gente, porque eu também me incluo, né, numa visão primeiro preconceituosa, que depois foi se desconstruindo com a pesquisa, e que a pessoa que faz uso de drogas automaticamente não consegue decidir, que é muito parecido talvez com a nossa percepção sobre a pessoa com deficiência intelectual. É porque a pessoa tem deficiência intelectual, então a gente não pode permitir que ela tome decisões. Bom, deficiência por deficiência, cada um de nós tem inúmeras. Né? Inclusive, estou dizendo do ponto de vista do funcionamento do cérebro. Né? Alguns pensam muito rápido, outros pensam mais devagar, enfim. Essa ideia dessa certa adoção de modelos, né, do normal e do anormal, que é muito explorado por Foucault, por exemplo, ela é muito, muito ultrapassada. Agora, resumindo só, porque senão o pessoal da pós vai brigar comigo. Então, em primeiro lugar, entendo que a visão do Código Civil é muito ultrapassada. Em primeiro, por associar a incapacidade também a um sentido não patrimonial, o que não bate com o Código Civil. Segundo, porque a gente, quando escuta incapaz, a gente já acha que incapaz significa que não vai fazer nada, o que não é o texto da lei. O texto da lei é aqueles que são incapazes, vírgula, relativamente a certos atos. E, portanto, nós falamos de incapacidade quanto a certos atos e não quanto a outros. Esse é o texto do Código Civil atual. Então, Perfeito. Também, a gente tem um problema de leitura. Né? Se eu estou aqui longe do meu celular, aqui, tentei enquadrar um pouco minha biblioteca para aparecer, claro que não se compara com a do professor Marcos Serra,
embora tenha alguns livros dele bem onde estão aparecendo ali, ele já deve ter reconhecido, né? Mas o fato é que essa noção da incapacidade como sendo incapacidade anulatória da pessoa, né? Até essa ideia de interdição, né? Eu não dou acesso como uma rua interditada, a pessoa está interditada. A morte civil. A morte, exato. Ela acaba sendo uma incapacidade muito ultrapassada e que não bate nem com o texto da lei. E, portanto, a nossa incapacidade quanto ao usuário de drogas, ela não deveria considerar sequer o uso de drogas. Porque usar droga não é uma doença ou não é um quadro clínico. A pessoa pode fazer uso de cocaína ou pode fazer uso de outra substância, enfim, eu tentei dar um exemplo só para fugir da maconha e do álcool, né? Mas, enfim, perfeito. A pessoa usa êxtase, usa, enfim, a droga que for. Medicamento, né? Analgésico. Perfeito. Nos Estados Unidos, o maior número de problemas de uso abusivo de drogas é de opioides, que são vendidos em farmácia, né? E, aliás, opioide que é feito de ópio, né? Se é que a gente não consegue lembrar com esse nome, né? Mas é muito curioso, porque quando a gente lê os autores, né? Se eu falasse assim, João faz uso de ópio, opa, João tem que ser interditado, João não pode decidir. Agora, se eu falar João tá no hospital, João toma analgésico. Coitado de João, né? Isso. Que dor que deve estar sofrendo. Aí então, é legal, Gabriel, você agora entrou num ponto que eu acho que é essencial. Ponto número 1. O conceito de droga tem que ser significado para aquele caso específico, tá certo? E aí, o que é que acontece? Você tem conhecimento médico, você tem discussões administrativas, você tem a questão penal específica de definir se lá tem uma substância que seria a entorpecente, e a gente tem as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, que estudaram o Código Civil antes de 2015, as pessoas que estudaram depois de 2015, e para a turma que é da idade da gente, nos ensinaram que falta de discernimento era igual a incapacidade. Aí a gente tem uma lei de inclusão que tira o discernimento como exceção à regra das capacidades, tá? E a gente tem uma dificuldade tremenda de lidar com isso, tá certo? Então, a pessoa faz uso de entorpecente, então ela tem que ser protegida dela mesma. E a partir daquele momento eu quero, literalmente, levar ela para uma instituição, jogar a chave fora, e se algum amigo quiser visitá-la, eu não permito visita. Ela não tem direito a escolher quem é que vai lá visitá-la, tá? Ou ela não tem direito a... pelo menos receber situações de tratamento ou hipóteses de tratamento diferentes para poder escolher qual vai ser o caminho que vai lidar em relação a isso. Então, acho que vale a pena a gente chamar atenção para o seguinte: nós temos a situação patrimonial daquela pessoa que está passando por dependência e talvez esteja dilapidando o seu patrimônio e talvez mereça um auxílio específico naquele momento de aspectos pessoais. Aquela pessoa que é dependente, que está numa situação de vulnerabilidade, ela tem filhos que têm direito à convivência, ela tem questões relacionadas, por exemplo, aos direitos sexuais dela, aos direitos de visita dela. E isso não pode ser eliminado da pessoa simplesmente por conta de um problema específico. Eu acho que a gente lida, Gabriel, com esses assuntos de um jeito binário. Ou você é capaz, você é incapaz, ou você é usuário, você não é usuário, ou você pode agir, ou você não pode agir. E eu acho que essa é a nossa dificuldade. A gente está saindo de um momento de categorias pré-definidas para uma metodologia que exige que a gente analise o caso concreto, o caso específico. Isso exige da gente, quando eu falo da gente, dos operadores, juiz, promotor, dos advogados, uma necessidade de argumentar, de fundamentar, tá certo? Que muitas vezes a gente estranha, porque nós estávamos acostumados a uma categoria pré-concebida que eu ia lá e carimbava e já tinha a solução pronta e não tinha muito o que discutir. Acho que os pontos que você levantou, meu amigo, são essenciais. Que tipo de interdição é essa? Ou que tipo de incapacidade seria essa? Ela é absoluta? Que tipo de pessoa está sujeita a isso? E qual é a extensão dessa incapacidade? Mas aí, veja que a nossa live tem uma pergunta. É possível internar contra a vontade, meu amigo? Tá? Então, eu acho que tem muita gente aqui curiosa esperando que você responda essa pergunta. Como é que você enxerga a questão da internação? Tá? E aproveito para lhe perguntar o seguinte, antes de você falar da internação ou não, de quem seria a legitimidade para propor essa internação forçada? Estou lhe aguardando agora, porque eu acho que vai ser a fase mais legal aqui da nossa conversa. Legal, obrigado, Marcos. Ótimas perguntas, muito, muito bacanas, muito profundas ao mesmo tempo e muito diretas, né? Em primeiro lugar, eu entendo que quando a gente fala em propor, talvez a gente precise modular um pouco, porque, sobretudo, eu enxergo a internação como sendo uma atividade que tem que ser discutida no âmbito da saúde. Então, a ideia da esfera judicial, para mim, é excepcional. Essa foi uma discussão bacana que
me lembro de ter feito já com alguns professores, disseram, não, mas o juiz, mal ou bem, seria um garantidor de direitos fundamentais da pessoa internada. Eu até entendo essa ideia, mas não é o que a gente tem visto na prática. Quer dizer, a presença do judiciário, claro que toda generalização é complicada, mas assim, a presença do judiciário, para dizer de uma maneira que se pode afirmar, não dá conta de modo completo de proteger a pessoa na internação. E termina, muitas vezes, legitimar internações que se tornam... Foucault tem uma frase muito legal que ele diz assim, a internação é dita legítima, porque o juiz disse que foi feita uma perícia e o perito disse que o juiz aceitou a perícia. Então, essa explicação dele para mim foi muito interessante, porque depois eu fui ver exatamente isso. Quer dizer, o juiz fala, não, eu internei porque a lei diz que pode. Não, mas a lei diz que pode em certos critérios, com certos casos. Então, assim, não é sempre que pode internar. É possível internar. Aí eu tenho um amigo nosso em comum, que é o professor Ricardo Lucas Calderon, e ele me disse, olha, você tem que ter uma frase decorada, né, para quando a imprensa te perguntar, porque é uma frase só. Então, a minha resposta é essa, né, a princípio, sim. Mas esse a princípio, sim, ela exige observar um conjunto de pressupostos muito grandes. E tem certas frases que eu já evito, do tipo, só em caráter excepcional. Todo mundo que quer internar alguém entende que aquela pessoa é um caso excepcional. A gente precisa usar critérios mais densos do que falar que é caso concreto, em caráter excepcional. Porque, inclusive, essa frase em caráter excepcional, ela sugere que a internação deve ser feita em alguns casos. E há casos em que simplesmente não há indicação clínica e, portanto, não há o que fazer. Então é um caso um pouco dramático, mas há que se ter na cabeça das pessoas que o direito não cria as curas. A gente avalia quem deve cobrir, quando deve fazer, quem deve pagar, mas o direito não entra no mérito de conseguir curar as pessoas. Eu me sinto sempre um pouco frustrado por ter uma atividade de meio. Né? Eu nunca consigo garantir aqui da melhor maneira que não vai haver o nosso... uma questão de saúde, que a gente vai conseguir atender aquela pessoa da melhor maneira. Esse é um ponto muito importante. Segundo ponto é pressupostos importantes. O primeiro deles eu já citei, mas eu destaco. É necessária indicação médica. Não há internação sem indicação médica. Internação médica é essa que seja recente. O que eu defendi mais que uma indicação médica é uma indicação multidisciplinar. Se o tratamento é multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar deveria analisar. Em muitos estados há uma previsão para isso, mas não é cumprido. A minha cidade, por exemplo, até o dia em que eu acabei a tese, tinha uma lei prevendo um comitê multidisciplinar que não estava ativo. Então, eu fui pesquisar junto à prefeitura, então tentei fazer um trabalho que olhasse a realidade. A lei diz, tem que fazer uma avaliação multidisciplinar. E não havia o comitê em atividade até 2018, que foi quando eu concluí a pesquisa. Isso que Curitiba é uma cidade sempre considerada referência, organização, o nosso sistema de saúde é muito bom, enfim. E com isso eu não digo que as pessoas não estão trabalhando, mas estou dizendo assim, que nós não estamos cumprindo sequer a legislação para internar. O que torna, em algum sentido, né, a internação ilegal. Se ela não cumpre os requisitos legais, ou não cumpre todos, ela é ilegal. A gente não, nem por isso a internação seja ruim para a pessoa. Você pode falar, não, mas meu primo foi internado e agora ele está melhor. Que bom. Né? Isso não quer dizer que a internação deva ser feita sem cumprir os ritos. Aliás, muito tempo que nós estamos discutindo essa questão dos ritos, dos procedimentos. E não é uma questão procedimentalista. É uma questão de garantir vários mecanismos que, inclusive, talvez a gente não cogite na internação, porque eles não estão expressos na lei. Na tese, por exemplo, enfim, no livro, eu procurei defender, inclusive, a aplicação das regras de prisão na falta de outros. Né? Assim, não pode ser que os presos recebam um tratamento melhor do que as pessoas internadas por motivo de saúde. Então, se o preso tem audiência de custódia, a pessoa internada deveria ser ouvida também. Isso é devido ao processo, a gente aplica isso na interdição. Mas é que a lei, quando fala que cabe internação, ela não cita isso. É verdade, mas a gente não tem um código de processo de internações, a gente tem um código de processo. Qual é o procedimento que você equipararia? Porque se eu for para prisão, eu tenho oitiva. Se eu for para interdição, eu tenho oitiva. Mas eu só vou internar a pessoa forte porque ela está usando muita droga, então não vou escutá-la, não vou ouvi-la, não vou entendê-la. Isso faz muito pouco sentido, é incompatível com o tratamento. Então, requisitos, a gente tem aí a oitiva dos profissionais de saúde, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares, essa é uma previsão legal em várias normas, a gente tem portaria do SUS, a gente tem a regra da própria lei de saúde mental, a 10.216, e a gente tem também isso, do modo mais contundente, numa lei curiosamente editada recentemente, que alterou a lei de drogas. Eu dou risada porque é uma coisa meio sui generis, assim,
e aí ela alterou a lei de drogas para criar talvez um procedimento de internação do usuário. Eu entendo que a gente tem que juntar, né? Eu não sou adepto de uma escola que recorte o direito por normas ou por diplomas específicos de não, a gente só vai ler aquela lei. Eu entendo que a gente soma, então, a lei de drogas, a lei de saúde mental, o texto constitucional, do qual faz parte, naturalmente, a Convenção de Nova York da pessoa com deficiência, em relação à qual eu também aplico, entendo que se aplica para usuários de drogas e trouxe uma série de precedentes internacionais, por exemplo, na Austrália, no Canadá, que aplicaram a legislação de deficiência intelectual para o uso de drogas também. Até porque veja como é interessante, né, Marcos? Olha como no direito nós somos maldosos. Talvez o Marcos não, porque ele tem um coração muito bom. Mas estou falando do direito como um todo. Porque a gente diz assim, não dá para aplicar uma lei de deficiência intelectual para drogas, são coisas diferentes. É verdade. Mas quando a gente vai internar o sujeito, a gente diz o quê? Ah, mas é porque ele é incapaz. E onde é que ele é internado? Junto com quem? Qual é o tratamento que ele vai receber? Gabriel, você acabou de dar um roteiro para uma pessoa que está passando por um problema na família, ou então para aquele advogado que não está acostumado a lidar com esse assunto, mas ele tem um cliente de outra área e, de repente, o cliente está passando por aquele problema e chega para ele. Meu filho está utilizando droga, não sei mais o que fazer. Primeira pergunta, seu filho está acompanhado por um médico? Tá? Seu filho já tentou algum tratamento? Isso tem que ter colocado na petição. Ah, meu filho não aceita sequer ir para o médico. Bom, seu filho tem dinheiro para gastar com as drogas, você está gastando o dinheiro dele? Seu filho é casado, tem família e está comprometendo a sobrevivência dos filhos com o vício, com a dependência dele, tá? Outra coisa, se eu vou internar alguém, e a gente hoje aplicando as regras da LBI, da Lei de Inclusão que você menciona aqui, que para alguns é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a minha pergunta é o seguinte, eu interno e jogo a chave fora, Gabriel? Ou essa internação ela tem que ser necessariamente fundamentada e tem que ser temporária? O que é que você acha da decisão de um juiz que simplesmente assegura a internação forçada e nada mais, sem estabelecer uma revisão daquela circunstância, sem ouvir aquela pessoa? Eu estou imaginando o contexto. Chega uma petição no plantão, dizendo que a pessoa é um risco para ela mesma, que ela é usuário de droga e que a família não tem mais o que fazer, pede a interdição daquela pessoa e a medida liminar, sem ouvir a equipe disciplinar, muitas vezes sem ouvir o Ministério Público, interne-se sem prazo. E aí, depois daquela decisão tomada, o processo vai para o cartório e lá tem mais 5.000 ações, 6.000 ações e a audiência de instrução vai ser marcada para daqui a 2 anos. Como é que fica essa pessoa? Você acha que esse é o tipo de decisão que se sustenta, que deveria ser revista? Como é a tua opinião sobre isso, amigo? Eu entendo que a decisão nem pode fixar o prazo, porque, na verdade, é um critério clínico, né? O juiz jamais poderia. Eu entendo também que a gente precisaria adotar mecanismos, e aí é curioso, porque se fala muito em custo, infraestrutura, para dizer que não dá para implementar esses mecanismos, mas uma internação é muito cara. Né? O custo dela, o que não justifica que ela não seja revisada. Então, eu sugeri no trabalho, inclusive, a aplicação das regras das regras e princípios de direito administrativo, inclusive entendendo que a não verificação da situação de quem foi interditado poderia caracterizar a improbidade administrativa, porque é um gasto público sem efetividade, sem verificação. Né? E é curioso também, eu já discuti isso várias vezes com vários profissionais da área, o fato de que nós temos um rigor muito grande na análise de requisitos técnicos para o deferimento de tutelas de saúde, medicamentos, por exemplo. Em geral. Pautados pelo STF recentemente, várias decisões e vários temas ainda de repercussão geral pendentes de análise. E, no entanto, quando é saúde mental, fala, não, mas é que ele está usando maconha. E aí se interna quem está usando maconha porque está usando maconha, quem está usando tabaco não, que já é interessante. Então, qual que é a diferença? A gente pode até dizer, não, mas é que não faz mal para outras pessoas o cigarro. Primeiro que faz. Né? A OMS diz que é uma previsão de 1 bilhão de pessoas morrerem nesse século por tabaco. Mas veja, a gente precisa saber qual é o critério. Quantos morrem? Então, o tabaco é o primeiro que a gente vê internar. Eu nunca vi nenhuma decisão de internação de tabaco. Né? O segundo ponto faz mal para outros. Veja, a rigor, o tabaco faz mal para os outros. A morte por tabaco de quem não fuma é a terceira maior causa de morte no Brasil. A morte de quem não fuma cigarro por uso de tabaco. Né? O fumo passivo. Né? Então, assim, os dados são muito contundentes. Né? Assim, é tão perigoso o fumo passivo quanto acidente de veículo, né? Ou doenças cardiopulmonares. Outro aspecto interessante quando a gente fala em prazo, eu gosto muito do modelo da Irlanda. Na Irlanda, para você internar alguém, você tem que ter 3 pessoas que dizem que tem que internar. São
drug courts, cortes de drogas. Você tem um médico, um psicólogo e um profissional do direito. No meu trabalho, eu sugeri 5 pessoas, né, adequando a nossa realidade, que seria parecido com essa estrutura, acrescentando um psicólogo e alguém que já tivesse feito uso de drogas, preferencialmente, alguém da população, inspirado nos comitês de ética em pesquisa. Perfeito. Eu acho que aí a gente teria uma economia. Eu sei que na cabeça das pessoas, falam, não, mas ele quer gastar 5 pessoas. Eu desafio essas pessoas a verificarem quanto custa um perito judicial. Uma perícia judicial hoje mais complexa custa uma fortuna, e de volta. Um dia de internação, a gente pode estar falando em 3, 4 mil reais, né? Porque são internações mais complexas. E é curioso, alguns estados, sobretudo os mais pobres, eles sofrem uma contradição que a gente sempre diz, o Brasil tem que ser muito rico para ser tão pobre. No sentido de que nós temos a necessidade de internar, aí não tem rede de atendimento não internação, e não, a gente vai internar porque não tem alternativa. A lei não diz que você interna quando você não tem alternativa. Você interna quando você esgotou todos os tratamentos adequados e ainda assim você tem a recomendação. Essa recomendação é por prazo. Na Irlanda não é só uma equipe de 5, mas na primeira internação são 72 horas. Aí se vai internar, essa equipe tem que validar. Ela vai validar mais 7 dias. Aí a gente pode pensar até em alternar as equipes, mas não é uma pessoa. No Brasil a gente dá o poder para uma pessoa só, muitas vezes a própria pessoa que está na clínica. Sim. Um conflito de interesse. Né? E deixa eu perguntar uma coisa que talvez deixe algumas pessoas aí abismadas. Quando a gente vai interditar alguém porque está com um problema de saúde, está senil, está com a doença degenerativa, a gente interpõe as ações para as varas de família. E aí eu estou imaginando a situação da família que está passando pelo problema de drogas, não tem condições de suportar os custos de uma clínica particular, e aí decide buscar do Estado, tá, através do SUS, o tratamento que, para eles, a última instância seria a internação forçada. Quem é o juiz a quem eu dirijo esse pedido, Gabriel? Você como advogado, eu vou fazer isso para uma vara de família, vou fazer isso para uma vara da fazenda, qual é a tua percepção em relação a isso? Essa pergunta é muito legal. A família, de acordo com a lei, ela não precisaria recorrer ao juiz. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem na lei de saúde mental. É possível recorrer ao juiz, excepcionalmente, e a gente tem esse recurso, sobretudo, se a gente for pensar do modo mais amplo, nas medidas de segurança do direito penal, que não deixam de ser uma forma de internação. Na minha leitura, pelo menos, eu equiparei as situações, claro. Eu disse assim, existem diferentes maneiras pelas quais a gente, usando os argumentos jurídicos, corretos ou incorretos, interna alguém contra ou sem a sua vontade, ou sem levar em conta a sua vontade. Tá? E isso pode vir do direito penal ou do direito civil, né? Entendidos aí em sentido amplo, né? Não é exatamente direito civil, mas para nós é direito civil, e também por uma via administrativa. Assim, o sujeito vai até está sendo atendido dentro da rede de atenção à saúde mental, da RAPS, é atendido muitas vezes num CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, né? Inclusive você citou a criança, né? Meu filho, né? A gente tem os CAPS infantis, não em todas as cidades, mas temos em muitas cidades. Eu visitei 2 CAPS infantis, com a gentileza da Secretaria de Saúde, que me permitiu visitar algumas coisas para entender um pouco mais como funciona. E é muito interessante porque esses centros é que podem fazer a indicação. E muita gente fala, mas é que eles raramente indicam. Bom, eles são os profissionais, não é nem o Marcos nem o Schumann que vão decidir. Mas é que a pessoa usa drogas, então é importante internar. É muito engraçado que tem esse mito de que o tratamento de uso abusivo de drogas é internação. É absolutamente equivocado. Falta evidências. E digo mais, se nós tivéssemos o mesmo padrão que a gente usa para deferir remédio de câncer para internação forçada, ninguém seria internado. Ninguém. Porque o grau de evidência científica para esses tratamentos é muito mais baixo do que para outras coisas. É muito, muito baixo. Você não tem estudos suficientes que validem. Eu não tenho dúvida, eu conheço muita gente que foi internada e que deu certo, até porque muita gente veio falar comigo, ou depois de ler o livro, ou durante minha pesquisa, e isso foi muito bacana. Eu conversei com muita gente que foi internada. E muita gente me disse, eu fui salvo, né, graças à internação. Eu entendo isso, a gente não está tirando esse argumento. Mas a gente tem que entender que a tutela e a cobertura da saúde, né, e veja de onde que veio minha pesquisa, né, de um lado,
eu te contei a história do percurso, mas por outro eu podia pensar na minha trajetória profissional. Eu advogo na área de saúde, eu sou professor de Direito Civil da Universidade de Positivo, e aí eu juntei saúde com Direito Civil, e aí natural que eu pesquise um campo de interface, né, uma encruzilhada, enfim, que eles entramam, né, talvez. E aí, o que eu vejo que também é muito importante a gente observar é qual é a vara competente a partir dessas interlocuções. Primeiro, nenhuma, porque não deveria passar pelo judiciário. Quando que deveria passar? Se não há nenhum familiar, de fato é possível cogitar, a lei prevê. Na verdade, Marcos, é bem interessante, a lei de saúde mental prevê. A lei de drogas, ela já eliminou a chamada internação involuntária, ela só usa a palavra compulsória, ela só usa um termo. Eu optei pelo termo internação forçada, porque para mim os termos da lei de saúde mental são confusos. Involuntário, compulsório são sinônimos, então chamar duas coisas de um cinza e um acinzentado não ajuda. Perfeito. E a diferenciação gera dúvidas, né? Porque muita gente fala, ele foi até o juiz fazer uma internação compulsória, ou a família fez uma internação involuntária, e a rigor essas terminologias estão erradas. Quer dizer, são termos que nem quem está na área, eu vejo assim, né, o pessoal da Secretaria de Saúde, na área de saúde mental, não usa corretamente as terminologias da lei, porque elas são muito ruins. Então, tudo bem, a gente pode mudar. A lei de saúde mental é excelente. Só quem deu os nomes que as pessoas não tiveram facilidade de entender. A gente podia até chamar assim, internação judicial e administrativa. Acho que daí todo mundo ia lembrar, judicial passa pelo juiz, administrativa não. Agora, quando a gente fala em internação, na minha visão, o tema é de saúde. E, portanto, o magistrado ou magistrada que cuidam de saúde deveriam tocar. Nós dois sabemos que não é assim. Cai na vara da fazenda, porque se entende que é cobertura de medicamento, de tratamento, e, portanto, é um custo, e, portanto, vai para a vara da fazenda. Muitos estados têm a especialização da vara de saúde, que eu acho... Eu confesso que eu sou suspeito, porque aqui, por exemplo, na Justiça Federal, as magistradas que atendem esse tema são muito boas. Então, fica difícil dizer que não é bom. Eu tenho dúvida se em todo o Brasil é muito bom a adoção, mas aqui no Paraná o que eu posso dizer é que os magistrados que atuam na área da saúde, todos pesquisam muito profundamente a saúde, encontro eles, enfim, em diferentes comitês, enfim, comitê do CNJ de saúde e outros comitês que pesquisam o tema, discutem, então em evento, publicam. Então é interessante. Eu acho assim, a gente sabe, todo magistrado em tese é apto a qualquer coisa, mas sobretudo o meu apelo é que quem for decidir, seja da fazenda, seja da saúde, lembre que a decisão do profissional do direito, ela é, na verdade, sobretudo uma observação adequada, ou uma observação da adequação de procedimentos que tutelem aquela pessoa e que escutem os profissionais de saúde, ou, como disse, uma equipe multidisciplinar, que diga se aquela pessoa precisa de um tratamento e que fiscalize aquela situação. Os estudos indicam que, em geral, as clínicas querem uma ordem judicial para internar, mas elas muitas vezes dispensam essa ordem para internar, o que não está errado, eu disse, não é necessário ordem judicial para internar pela lei, mas há uma frase que eu acho que resume bem que diz, né, para entrar não precisa de ordem judicial, para sair sim, o que obviamente é um equívoco. O próprio CNJ, em nota técnica a respeito do tema, disse que as internações não dependem de ordem judicial para serem finalizadas, porque elas são médicas. Goiás tem uma ótima iniciativa nisso. A pessoa é internada por ordem do juiz criminal, a medida de segurança. A medida de segurança em Goiás não é cumprida pela Secretaria de Segurança, ela é atendida pela Secretaria de Saúde. Perfeito. Porque é saúde. E aí a Secretaria de Saúde vai decidir. Então, veja, se até no âmbito criminal, a finalização do tratamento, que é tratamento, que não é pena, ela é feita na saúde, assim deveria. Então, eu tenho a preocupação em relação à competência, mas, de outro lado, me parece que o fundamental é que a gente entenda que o uso abusivo de drogas é uma questão de saúde. E, como tal, é que precisa ser atuado em relação à extensão, à necessidade, à indicação, o que não significa que a gente também vai entregar, entre aspas, de bandeja para a saúde e tomar a decisão que quiser. Se Foucault disse que a gente tem que se preocupar com o juiz, ele também disse que a gente tem que se preocupar com o médico. Então, é bastante importante. O Gabriel Garcia Marques, em 12 Contos Peregrinos, ele tem o conto que se chama Só Vim Telefonar, não vai dar tempo de falar, a gente já está aí adiantado. É muito bonito, eu recomendo a leitura, não vou estragar o conto também aqui, mas ele traz muito isso, né, essa ideia de que há uma legitimidade muito grande, uma credibilidade muito grande para a clínica, para o médico, enfim, que faz com que a gente tenha um certo medo, né? Não, mas é que o médico me disse, né?
É engraçado que a gente não usa o mesmo critério quando o médico diz para a gente parar de comer batata frita e começar a correr de manhã. Mas, enfim, essas são outras reflexões. Meu caro, você falando, e eu me lembrei de uma passagem que eu fixei os olhos nela na hora que o livro chegou para mim, da sua professora orientadora, da professora Heloísa Helena Barbosa. Eu vou destacar um trecho aqui. O tema das drogas guarda diferença importante em relação às demais, em razão de sua intrínseca ambiguidade. Há drogas lícitas, como o álcool, e outras ilícitas, como a maconha ou cocaína. Nas listas, os problemas, especialmente com a lei penal, surgem ou não a depender de quem, onde e quando se dá o uso. Some-se a esses aspectos o fato do desconhecimento generalizado do assunto, o qual é abordado não raro com base no senso comum, normalmente mal informado, mas revestido de grande autoridade. Eu subscrevo aqui as palavras da professora Heloísa, tá? E queria dizer às pessoas que estão aqui assistindo a gente que na nossa formação básica, como bacharéis em Direito, essa história termina quando você diz assim, pode ou não pode interditar. Como é que você faz? Quais são os próximos passos? Essa história a gente não ouve. A gente está no quebra-cabeça que a gente só recebe metade das peças, tá? E livros como o do Gabriel vêm para justamente trazer para a gente essa perspectiva que nos falta. Um senso crítico em relação ao tema, a percepção de que na hora do desespero, na hora da crise, as famílias precisam contar com profissionais do direito que estejam habilitados para lidar com o assunto, que consigam enxergar a complexidade de um tema que é delicado, de um tema que muitas vezes é um divisor de águas, não só na vida daquele que está sofrendo as questões de dependência, mas de todo mundo que está ao redor dele. Meu caro Gabriel, me permita primeiro mostrar mais uma vez a capa do livro, para o pessoal que não conhece ainda. É uma edição da editora Foco, tá? Tá aqui, Gabriel Schumann, Internação Forçada, Saúde Mental e Drogas. E eu vou pedir a você, meu caro, que para a gente já se despedindo, nós combinamos que a gente iria fazer algo abaixo de 1 hora, a gente já está chegando aí a 46 minutos dessa conversa. Eu queria que você deixasse um recado para quem está passando por isso agora, tá? Para quem está enfrentando esse problema em casa e que não sabe qual é o próximo passo que dá. Tá? Se você pudesse dar um conselho para essas pessoas, qual seria, meu amigo? Obrigado. A saúde mental é um tema muito interessante porque ela é a maior causa de afastamento do trabalho hoje no mundo, no Brasil também. A depressão é a doença que mais causa aposentadoria no Brasil. Isso é interessante. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma média mundial de gasto em saúde mental em torno de 1%. A gente tem um baixo número de psiquiatras, baixo número de profissionais de saúde mental. Então, minha primeira observação é, nós temos um estigma muito grande com a saúde mental e, enfim, até a própria terapia hoje ainda é um estigma, né? As pessoas falam que faz terapia, mas por quê, né? As pessoas têm um medo, né, de fazer, né? Enfim. Então, o primeiro passo é entender que saúde mental, ainda quando isso envolve a pessoa, você pode falar, mas a pessoa está com depressão, ela poderia fazer alguma coisa. Ou a pessoa faz uso abusivo de drogas, ela poderia fazer alguma coisa. Esse aspecto volitivo, ele naturalmente tem algum grau de comprometimento. Não é o discernimento, porque a gente sempre... Isso também é um... Eu sei que já é a minha frase final, desculpa, Marcos. Eu vou me policiar aqui. Mas é que eu me lembrei um ponto muito importante também. A gente no direito civil sempre acha que saber e ter vontade é uma coisa só. Quando todo mundo sabe que coração e cérebro são coisas separadas. Aliás, quem já namorou a pessoa errada sabe bem do que eu estou falando. Né? E que atire a primeira flecha, né? Quem não foi nunca picado pelo cupido. Então, assim, esse é um ponto muito importante. E isso significa que a gente tem que tomar um certo cuidado numa maneira de lidar com essa pessoa e, sobretudo, oferecer-lhe meios de tratamento. Na Cracolândia, que é o que todo mundo me pergunta, hoje não teve, mas é super comum, vou fazer uma live, mas e na Cracolândia? Você não acha? Veja, na Cracolândia, em 3 pesquisas, em 3 datas diferentes, 75% dos usuários de crack na Cracolândia, em São Paulo, moradores de rua e outras pessoas que estão lá, disseram que gostariam de tratamento, mas nunca tiveram oportunidade. A primeira coisa a se fazer, mano, é oferecer o tratamento, oferecer apoio para as pessoas, que ninguém sai curado da internação. A segunda ou terceira ideia, enfim, a primeira é respeitar a pessoa e entender que ela está com uma doença, uma dificuldade. Segundo o aspecto volitivo não é tão fácil. O terceiro, oferecer apoio e indicar caminhos. Você gostaria de um médico? Você gostaria que alguém te examinasse? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Né? O quarto ponto diz respeito a observar
de que maneira que essas pessoas acabam não tendo a sua vontade, enfim, respeitada quando deveriam, e a gente acaba pensando, não, mas se eu internar eu vou curar. A internação não cura ninguém. Então, quando se aplica a internação, ela é uma etapa de tratamento. Ela é uma etapa, ela sempre está no meio. Então, se você não vai continuar depois, nem comece. Você também não abre o peito do paciente se não é para acabar a cirurgia do coração. Então, se for para fazer um mal, que seja para fazer um bem. Só fazer o mal, aí é crime. A ONU já se manifestou, a internação, quando não cumpre todos os requisitos legais, é cárcere privado e possivelmente sequestro. Os relatos que eu ouvi hoje, agora não dá tempo de falar, mas eu deixo aqui meu abraço também para quem está nesse momento difícil, para ter muita paciência, de estar num momento muito, muito difícil de saúde mental. E isso a gente vê de todos os lados, né, nessas internações, mas também no aumento do uso de ansiolíticos, no aumento do uso de bebida alcoólica, nas pessoas quebrando os dentes, como os dentistas têm relatado também, porque estão tensas para todo mundo home office. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a todo mundo que nos ouviu hoje ou depois. E deixo o meu abraço a todo mundo aí na tua terra. Na verdade, falar tua terra para o Marcos é falar do Brasil, né? Porque o Marcos é famoso no Brasil e na América Latina. Enfim, deixa um abraço para todas as pessoas da América Latina que estão nos assistindo no Brasil. E como eu sei que o Marcos é um pouco intergaláctico também, para as pessoas fora da planeta Terra que estão nos assistindo. Obrigado. Eu que tenho que lhe agradecer, meu amigo. Queria mandar um abraço aqui para nosso colega Ricardo Calderon, que foi aqui citado, que estava nos ouvindo, prestigiando, professor João Aguirre, professora Maria Cristina Santiago, tá? Professor Bruno Leitão, tantos colegas professores passaram por aqui, amigos queridos que também estão aqui nos assistindo. E chamando a atenção para vocês para o seguinte: a gente às vezes tem excesso de trabalhos em áreas específicas, trabalhos que ficam basicamente se retrocitando, sem nenhuma grande novidade. E tem tantos temas desafiadores que precisam de atenção. Eu acho que esse é um deles, Gabriel. Eu acho que teu trabalho é uma contribuição e um grande passo para quem quer compreender um pouquinho esse assunto e lidar com essas dificuldades. Parabéns pelo livro, parabéns pelo trabalho que você faz. Que bom que a gente vai contar com você na pós-graduação, para que você tenha mais tempo de tratar esses assuntos com o pessoal. Mas eu vou me despedir da turma aqui, por conta do nosso horário, para a gente não estourar o tempo, convidando a vocês para os próximos eventos da pós-graduação do IMADEC, que a gente vai continuar divulgando por aqui. Meu Gabriel, boa noite. Obrigado aí mais uma vez, tá certo? Até uma próxima para todo mundo que prestigiou a gente. Boa noite, pessoal. Até mais.